Olá, tudo bem? Talvez a razão mais simples que explique o fato deste ter sido relegado a um nível de quase insignificância na história da filosofia, para além, claro, do boicote oficial que a obra dele sofreu, é o fato de ele trazer para a mesa esse problema, essa questão que, ao mesmo tempo que diz respeito de modo tão íntimo a todos nós, a todos os seres viventes, nós queremos colocar em segundo plano, ou melhor, queremos jogar para debaixo do tapete, cut que cut. Porque temos toda uma visão de mundo incutida em nós desde a mais tenra infância. E nessa visão, dentro da qual se insere a moral e toda a pregação que a toma por base, o egoísmo aparece como a mais indesejável das características humanas e o fator-chave para que o progresso, a evolução da humanidade se torne quase que uma impossibilidade. Não é apenas a moral cristã. É fácil tirar pedra só no cristianismo, mas de fato todo o sistema humanista e humanitário, todo o sistema filosófico de matiz coletivista, e quase todos são, vão qualificar o egoísmo como algo deletério, a ser atacado ou, no mínimo, convenientemente deixado de lado, quando nos empenhamos em convencer uns aos outros do que quer que seja. Some-se a isso, como eu já havia dito, que essa palavra adquiriu nos tempos modernos uma conotação inteiramente negativa, por ser associada a um materialismo mesquinho, uma ganância desenfreada, uma vontade de se enaltecer e ser enaltecido, a famosa ostentação, termo tão em voga atualmente, que fazem com que nós nos sintamos envergonhados da simples ideia de nos definirmos, antes de mais nada, como egoístas, já que o termo aparece associado hoje em dia aos membros mais espalhafatosos, mais vazios, mais imbecis mesmo, da coletividade humana. No entanto, como eu comentei a Lures, nós temos, com a linguagem, a capacidade de edulcorar a realidade. Porém, nós não parecemos alterar essa realidade. Antes, nós parecemos nos adaptar melhor a ela. Nós ficamos, a nossos olhos, bem na foto. Mas a natureza das coisas continua como tal. E ainda que seja impossível fornecer uma definição absolutamente precisa e irrefutável de tal natureza, num arroubo pré-socrático, o fato é que, ao que tudo indica, ao que todas as evidências apontam, o egoísmo está na base do nosso ser, na medida que espelha, no nível mais básico, animal mesmo, a nossa necessidade inelutável de sobreviver, de lutar pela sobrevivência, de lutar para continuarmos vivos, haja o que houver e pelo maior tempo possível. Pode-se arguir que o egoísmo, embora correlato ao instinto de sobrevivência, leva além, leva para a nossa esfera, para a esfera do humano, ao passo que o instinto, propriamente dito, nos mantém par e passo com todos os outros animais. Ou seja, o egoísmo seria a próxima etapa, a materialização, vamos dizer assim, mais ou menos consciente do simples instinto. Porque não queremos apenas sobreviver, queremos sobreviver e vencer, conquistar, queremos viver bem. Então ensinam outros detalhes para compor o fator humano na luta pela sobrevivência, o que nos faz ser, ao mesmo tempo, apenas animais e também algo mais que isso. Quando nos vemos, nos enxergamos nesse nível biológico, por assim dizer, aparece no palco aquele outro fator, a espécie. Então surge a dúvida: existimos para nós mesmos ou para a nossa espécie? A nossa tão falada luta pela sobrevivência não é uma luta para a espécie sobreviver? Não somos levados a criar um orgulho de nós mesmos, um orgulho de estarmos vivos, apenas para fazer o jogo da espécie, mantê-la aqui na Terra existindo pelo maior tempo possível? Já que, claro, seres insatisfeitos, infelizes, tenderão a extinguir a espécie, não quererão
participar da continuidade dela. Pois nós podemos também dilatar o conceito de egoísmo aqui. E longe de negá-lo, o que podemos fazer? Podemos aplicá-lo à espécie também. Cada um de nós quer sobreviver pelo maior tempo possível e quer reunir forças para se manter vivo o maior tempo possível. Ao mesmo tempo, cada um de nós faz o jogo da espécie, mantendo-a viva, criando sistemas que busquem explicar e justificar a existência deste e neste mundo, sendo o fator humano aquilo que nos diferencia das demais espécies, no sentido que sentimos prazer em nossas vidas, gostamos de viver, ainda que a espécie se encerre sua história, encerre sua evolução em nós. Ainda que sejamos estéreis, podemos e temos muito prazer em continuar vivos. Mas aí, claro, pode-se arguir, esse prazer beneficia a espécie. Porque não somos um fardo para os demais quando temos prazer em viver. E esses demais continuam vivos e muitos deles continuarão levando a espécie adiante, ainda que a teu nível tu decretes o fim dela. Stirner diz que para o único não existe espécie, não existe humanidade. Ele é a sua própria espécie. De fato, nisso constitui sua unicidade, não que ele esteja negando a biologia, negando pertencer a uma espécie no sentido biológico do termo. É exatamente nesse sentido que ele nega a espécie, no sentido de que no único não vai haver uma preocupação apenas em reproduzir ou aprimorar a espécie. Ele existe para si mesmo, para seu prazer, para sua causa. Ele encontra um fim em si mesmo e a espécie desaparece. Então, único representa exatamente a afirmação daquele fator humano que eu mencionei no sentido mais completo. Chegamos ao ponto em que ser um animal continua sendo apenas a nossa realidade de base, um fato simples, como sermos brancos ou pretos, sermos alemães ou brasileiros, sermos espertos ou imbecis. Colocamos-nos além disso e percebemos a nossa capacidade de boicotar a espécie, quando percebemos emergir esse prazer bem nosso, bem particular, de sermos únicos, de sermos nós mesmos. Não apenas mais um espécime da raça humana, mas um evento isolado na história da raça humana, que nunca ocorreu antes e que nunca ocorrerá novamente. Vivemos no mesmo lugar que nossa espécie vive, fazendo as mesmas coisas básicas que todos os seus outros membros fazem, mas agora com essa autoconsciência, com essa percepção profunda e inteiramente egoísta. A história da nossa raça, da nossa espécie, começa e termina conosco. Aí temos o que parece ser uma colisão, transformando-se num pensamento que concilia as necessidades da raça com as necessidades do indivíduo, de uma forma que uma coisa parece, mas não impede a outra, antes a possibilita. Há muita coerência em afirmar que vivemos apenas para fazer o jogo da espécie, títeres de instintos que nos aproximam e muito dos cães que carregamos solenemente numa coleira. Mas também há coerência em entender o orgulho que nos faz nos proclamarmos donos desses cães e de outros animais, como uma manifestação dessa nossa capacidade de nos colocarmos além do mero instinto da natureza animal, pura e simples. Ela permanece na base, mas deixa de ser um problema, uma vergonha, de modo que você pode aceitar e enfatizar que a espécie humana é tão somente outra espécie animal na Terra e que um dia desaparecerá daqui como todas as outras espécies animais, sem que o mundo pereça por causa disso, como você também pode aceitar a vantagem que o nosso nível de consciência nos dá sobre os outros animais. Eles não podem boicotar sua espécie, vivem segundo seus instintos, vivem um dia de cada vez, começam de novo a viver cada dia, como se os outros não tivessem existido.
Que algumas espécies animais possam ter níveis mais ou menos elevados de autoconsciência não se discute. A consciência humana não surgiu num passe de mágica. O fato é que mesmo esse nível a que eles chegaram, ainda não faz com que você possa chamar o seu cão, uma serpente ou um gorila de teus iguais, de teus semelhantes. Nunca poderás conversar inteligentemente com nenhum deles, ainda que possas preferir sua companhia a de quaisquer homens. Então, estabelecendo o puro instinto animal de sobrevivência, que permanece lá na base de todos nós, e uma vez que nossa natureza essencial não parece diferente das demais espécies, surge o egoísmo não como algo ruim, uma indicação de que nossa natureza é má. Porque o que o egoísmo nos diz é que nossa preocupação primeira, mais primitiva mesmo, é continuarmos vivos dia a dia. Isso no nível da nossa inteligência. Colocando em primeiro plano o nosso limitado campo de ação. O que podemos fazer no ambiente que nos circunda ou o que escolhemos para viver. A ideia de se preocupar, antes de mais nada, conosco e em garantir as melhores condições possíveis para sobreviver e usufruir a vida, a nossa vida. Isso surge como algo natural, racional. Ainda que o instinto de sobrevivência seja irracional, primitivo, esse egoísmo natural, racional, razoável, é a ideia com que Stirner trabalha. Não a ideia do tudo para mim, nada para os outros. O que ele quer dizer é que não existe nada de errado ou absurdo num indivíduo ter como preocupação principal na vida sua manutenção, sua sobrevivência, seus interesses. Assim ele ataca aqueles que fingem existir, viver, para outras causas, para seus ideais ou spooks. Porque, no plano prático da vida, o que se vê são apenas pessoas lutando em toda parte para sobreviver, para continuarem vivas, não para que seus ideais floresçam. Assim, à guisa de exemplo, padres, pastores, monges, etc., que preguem o desprendimento, o abandono de si em prol de outros. No que consiste o desprendimento dessas pessoas? Quando você vê, na prática, que elas só se preocupam, no fundo, em sobreviver, e sobreviver bem. Quando um homem cresce num ambiente dito cristão, onde o altruísmo é a palavra preferida de 10 em cada 10 pessoas, mas onde não se vê altruísmo praticado em escala alguma, ao contrário, são pessoas que usam tal ideia para tirar vantagem de outras, como se pode se envergonhar de ser também um egoísta? Basicamente, o que qualquer pregador do desprendimento faz é falar sobre belos sentimentos, entre os quais se inclui o altruísmo. Mas na prática, sabemos que para ele, tais sentimentos não são mais do que palavras. O altruísmo é a palavra-chave para a fruição do egoísmo deles. Nesse sentido, Stirner nos convida a sermos honestos com nós mesmos e assumirmos que nossa principal preocupação na Terra não são ideais, mas a pura e simples vontade de continuarmos vivos e vivermos bem. O egoísmo não aparece assim como uma coisa negativa. E egoísta não é um membro desprezível da sociedade humana em que todos deveríamos jogar pedra. Egoístas somos todos nós, do momento que nascemos ao momento que morrermos. Uns apenas assumem isso claramente, enquanto outros sentem a conveniência de bradar aos quatro ventos o seu altruísmo, já que assim fica melhor na foto. E adivinha, consegue usufruir à vontade de uma melhor fatia do bolo. Quando surge o questionamento acerca do altruísmo, o questionamento sincero, eu digo, não a pregação moralista hipócrita, o questionamento intelectual de quem quer entender o mundo e os homens, nos perguntamos: não existe no mundo uma miríade de exemplos de comportamentos altruístas e desinteressados? Homens que se sacrificam pelos seus semelhantes, homens que dão a vida pelo próximo, amantes que se jogam na frente de um carro para proteger a pessoa amada? De fato, podemos qualificar certos atos
como altruístas, no sentido de que parecem beneficiar mais a pessoa a favor de quem são praticados do que a pessoa que os pratica. Assim, por exemplo, eu estou com fome, tu me dás algo de comer, sem que necessariamente eu identifique em ti uma má vontade em fazê-lo, uma obrigação. Teu ato se configura como uma coisa altruísta no que diz respeito a mim, e todos o verão como algo louvável. Da mesma forma, o soldado que morre numa guerra defendendo a pátria, independentemente de suas motivações internas no que tange a pátria, os que vão estar vendo o seu ato aqui deste lado, o ato se configura, aparece como altruísta. Muitos outros exemplos possíveis, mas daí que do lado de cada conversa, do lado de quem pratica o ato de desprendimento, temos um sem número de razões internas que podem explicar seu ato como algo puramente egoísta, sem que desse ato deixe de resultar benefícios para outrem. Como a perspectiva que interessa aqui, a perspectiva de Stirner, é o ponto de vista individual, para mim, para o indivíduo que pratica a boa ação, podem resultar vários benefícios dela. Entre outras coisas, de passar a enxergar a mim mesmo como um ser melhor, ou de ganhar pontos com Deus, se eu for religioso. Teríamos que encontrar um ato onde só exista o componente altruísta, para que pudéssemos refutar o egoísmo de modo convincente. Mas até para alguém que se atira num lago para salvar outrem, morrendo no processo, podemos imaginar a ideia de ser um herói, de se sacrificar, aparecendo como um fator dominante que motiva a ação. Pelo menos uma mísera vez na vida, o sujeito quer ter de si mesmo uma ideia enaltecedora. Assim ele se sacrifica, salva a pessoa que irá vê-lo como um herói e exemplo de abnegação, mas morre inteiramente satisfeito consigo mesmo. Dá para sairmos desse ciclo? É curioso que tentemos buscar tantos exemplos de altruísmo longe de nós, no tempo e no espaço, seja a pregação de Jesus, sejam soldados desconhecidos, irmãs da misericórdia, os médicos sem fronteira, etc. Quando o melhor argumento a favor do altruísmo que existe está tão perto de nós. Falo da mãe, da minha mãe, da tua mãe. A tua mãe é o teu ponto fraco, certo? Eu sei disso, porque a minha mãe é o meu ponto fraco também. Não existe na Terra relação mais francamente natural do que a que temos com nossa genitora. E é o único caso que eu conheço que, se tu me disseres que ama tua mãe, eu não tenho nenhuma razão para duvidar de tua sinceridade. Assim como se eu disser que amo minha mãe, não tens por que colocar em dúvida tal sentimento. Estabelecemos, com os homens na Terra, duas espécies de relação, a natural e a de conveniência. Minha relação com minha mãe, com meus irmãos, meus filhos, etc., é uma relação natural. Minha relação com meu patrão, meus empregados, meus clientes e tu, que me escutas agora, também é uma relação de conveniência. Não tenho qualquer razão para dizer que existe entre nós algo mais que a mera conveniência em ação. Quero algo de ti e tu queres algo de mim. Já na relação natural, existe a figura da afeição, do amor mesmo, porque essa relação vai se desenvolvendo paulatinamente e você de fato aprende pouco a pouco a se importar com aquela pessoa, a amá-la. Defina-se como se quiser a palavra amor, não se tornando absurdo dizer que tu amas aquela pessoa, mesmo sendo egoísta o teu amor. Com a mãe é que essa questão se torna de fato interessante. De fato é incrível como queremos encontrar em tantos lugares provas de amor desinteressado, quando a nossa mãe parece oferecer o exemplo mais perfeito disso. Eis aí uma mulher que move mundos e fundos, que vai ao inferno por nossa causa. Que importa a pregação na igreja sobre altruísmo, quando eu tenho diante de mim o exemplo máximo que posso imaginar de abnegação. E a verdade é que nossa relação com a nossa mãe molda de tal forma aspectos da nossa personalidade que ela passa a ser o exemplo, o molde com que enxergamos as outras mulheres. E de certo modo também as pessoas em geral.
A consciência que sentimos emergir em nós quando praticamos atos socialmente condenáveis liga-se diretamente à lembrança de nossa mãe. Claro, também ao pai, mas isso no posto da autoridade, né? A mãe é o bom exemplo que temos em mente, não um exemplo da lei, da justiça ligado à autoridade. Esse exemplo perfeito de alguém que vive para outros, que se sacrifica por outros, que gera em si mesma a espécie e existe para ela, é a mãe, ou não? Há algum fator a imiscuir nessa visão romântica, idealizada da maternidade? Pois é, talvez seja exatamente por isso que sintamos dificuldade em usar nossa mãe, né, como exemplo de alguma coisa, porque o negócio nos toca, né, toca fundo. Quando pensamos em nossos filhos, nossa esposa, esposo, nossos amigos, fica fácil entender o caráter egoísta das nossas relações, já que queremos moldar essas pessoas à nossa vontade. Quando elas não aceitam isso, mesmo os filhos, nós as rejeitamos, mesmo que elas sejam muito caras a nós. A mãe complica o problema, uma relação que começou dentro do útero dela, a relação mais íntima que um ser pode ter com o outro, nessa terra. Pois é, mas nós aprendemos a encarar nossa mãe como indivíduo, como um ser separado de nós, também com suas próprias vontades e inclinações, seu próprio egoísmo, seu próprio individualismo. Isso marca uma etapa importante do nosso crescimento, de nossa passagem para a idade adulta. Uma hora ou outra, na vida, torna-se inevitável nos separarmos de nossa mãe. Não apenas porque queremos ter nossa própria vida, nosso próprio espaço, mas porque ela também tem o direito de ter a própria vida, o próprio espaço dela. Ela também é um indivíduo. E quanto mais ficamos presos a ela, mais descobrimos exatamente o que? O lado egoísta da maternidade e da filiação. De fato, o quão menos a mãe tenta se miscuir e direcionar a vida do seu filho, menos ela parece de fato gostar desse filho. Durante muitos anos, ela é a nossa principal referência, né, moral e ética, nosso guia, nosso esteio. Uma hora temos que ajudar, uma hora temos que andar com os nossos próprios pés. E se a mãe passar a constituir um empecilho para a consecução de nossos interesses, acabamos tendo que deixá-la de lado, mesmo a contragosto. O interessante é que o filho também pode ser constituído um entrave para que a mãe experimente, vivencie a sua individualidade. Quando se recusa a crescer, quando se recusa a largar a casa materna, onde ele será sempre acolhido e recolhido de braços abertos, onde ele se sente protegido do mundo, enfim. A análise racional da questão só é possível com o mínimo de distanciamento. Aí percebemos o egoísmo agindo nos dois lados. Se por um lado sugamos a nossa mãe como parasitas, querendo-a só para nós e monopolizando a atenção dela, vendo-a como aquela que tem que aguentar todas as nossas idiosincrasias, todos os nossos acessos de ignorância ou de imbecilidade, já que, você sabe, mãe é mãe. Por outro lado, a nossa mãe pode nos ver como sua pequena cria, até o momento em que morremos, como algo que não pode sair de perto dela, tentando nos moldar, desde a tenra infância, de acordo com seus padrões, sua visão de como as coisas devem ser. É um amor sincero, sim, de fato, que mais parece merecer tal alcunha, mas ao mesmo tempo pode se converter em um sentimento de posse tão sufocante que é um alívio para ambas as partes quando a relação se rompe. Aí nos distanciamos. Claro, não deixamos de estar apegados àquela mulher tão querida, mas queremos, precisamos de nosso espaço, seja para a nossa vantagem, seja para a vantagem dela, colocando em jogo os dois fatores, o altruísmo e o egoísmo, cada um com seu peso, mas sem que um possa ser negado. Sim, nossa mãe nos ama, e aos olhos dela esse amor é sempre desinteressado, mas tu só tens que indagar uns poucos dos teus amigos para descobrir exemplos, né, de como o amor de mãe pode ser limitador e sufocante. É um amor egoísta na essência. E quando mais nós nos sentimos confortados com a lembrança de nossa mãe, mais entendemos como devemos nos preparar para nos separarmos dela, de uma vez por todas, mais cedo ou mais tarde. Esse amor é um exemplo de quão pouco a afeição
pode nos ajudar de fato no mundo real. Porque quando deixamos nossa mãe, o mundo que nos acolhe é frio, indiferente no máximo grau. Aí a lembrança da cara feia do nosso pai parece funcionar muito mais, né, muito melhor como fator de admoestação. Aquele amor materno não nos ajuda a entender ou a lidar com as pessoas, a não ser que assumamos ares maternais, condescendentes em relação a elas, o que não é bom para o nosso egoísmo, muito menos para a nossa autoestima. Isso é uma negação da importância do amor de mãe? Não, como eu disse, é provavelmente o sentimento mais sincero que conseguimos sentir nessa vida. Mas não deixe de ser egoísta, para os dois lados. Só quando deixamos nossa mãe, nós percebemos isso, que essa é uma chance de realmente entender, não apenas amar aquela pessoa tão importante, entendê-la como indivíduo, como pessoa separada dos outros e de nós, não apenas um ser que existe, para nos consolar ou passar pano para os nossos erros. Entendemos também como durante tanto tempo funcionamos como o esteio, né? A justificação da existência de nossa mãe, que tem, agora sem nós, de encontrar a si mesma e de se afirmar também como indivíduo, sem a desculpa da maternidade. O mundo para o qual tu voltas o teu olhar quando sai da casa dos teus pais para abraçá-lo, vai te fornecer mil exemplos de comportamentos supostamente abnegados, que lembrarão em muito o desprendimento materno. Mas a mesma frieza com que tu passas a enxergar a tua relação com tua mãe pode ser aplicada para entender todas as outras situações em que o altruísmo parece se afirmar como algo concreto, real, predominante sobre o egoísmo. Isso só numa leitura bem superficial. Nosso problema atualmente parece ser conseguir aceitar a nossa natureza essencialmente egoísta, do mesmo modo como Stirner defende em seu livro, com uma característica nossa da qual só conseguimos surgir morrendo, desaparecendo. Ainda que nos apeguemos à ideia de que o indivíduo não existe, só o todo, só a espécie, permanece a necessidade inelutável desse todo, dessa espécie, de continuar existindo. E a espécie agirá de modo egoísta para garantir sua sobrevivência. Claro que eu, por exemplo, não consigo pensar assim. Eu só consigo enxergar a mim mesmo como um indivíduo, como um todo individualizado, um tipo peculiar de sistema religioso, filosófico por aí, vai atuar nessa esfera, enfatizando que o meu apego à ilusão individual é o que acarreta o meu pobre entendimento do mundo. O que me interessa na prática, porém, não é a veracidade ou a perfeição desse sistema, mas como os proponentes dele lidam com tal problema. Em tese, sendo negadores da existência individual, eles se apresentam como indivíduos desapegados, certo? Como a própria encarnação da negação ao egoísmo. E onde estão tais pessoas desapegadas? Elas vivem aqui na Terra? Em qual parte desse planeta? São de que cor? Elas comem o quê? Eu nunca as encontrei nem Uris. Por isso eu faço essas perguntas. Tudo o que eu enxergo são pessoas que usam as doutrinas do desapego para não se desapegarem de nada. Continuam presas na ilusão individual como todas as outras, e portanto sendo egoístas. Existe uma solução para, de fato, negar a realidade individual na prática. Mas essa solução ninguém aceita para si, ou poucos aceitam. Assim continuamos sempre no mesmo círculo vicioso. Enfim, seria absurdo, né, negar a existência de atos meus que beneficiem outras pessoas, que serão vistos por essas pessoas como exemplos de altruísmo. Quando eu pratico tais atos, porém, eu nunca tenho um fim altruísta em mente. Sejam motivações que estão bem claras para mim, sejam inclinações que não posso compreender perfeitamente, todos os meus atos visam, antes de mais nada, a me garantir. E se tu me vires alguma vez numa guerra, lutando pela minha pátria, eu não estou lutando por ela, mas eu estou sendo forçado a estar lá e querendo salvar minha pele a qualquer custo e antes de mais nada. Da mesma forma, se me vires dando esmola para alguém, para além do constrangimento, né, de quem recebe tal favor,
Pensa um pouco na satisfação que eu sinto em não estar em uma situação tão degradante. Ou quando eu vir e te ajudar por qualquer motivo, não pense que não te prejudicarei, na primeira oportunidade, se isso se me afigurar conveniente. Essa é a realidade do mundo, como me parece. Eu te dou alguma coisa e tu me dás outra coisa em troca. Temos uma relação natural ou temos uma relação de conveniência. Só não podemos ter uma relação idealizada, em que eu não te enxergues como aquilo que tu és, mas apenas como aquilo que tu juras ser. Superamos essa fase do engano e do auto-engano há muito tempo. Só temos que ser honestos o suficiente para admitirmos isso. Obrigado por tua atenção.